Vamos dar um giro com as informações aqui. O Petros Barbosa chegou. Bom dia, Petros. Bom dia, Carlinhos. Vamos para as informações do tempo e trânsito. A previsão do tempo para hoje, de acordo com a agência Climatempo, prevê para o Recife e região metropolitana sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A probabilidade de chover é de 60%. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Agora bora para o trânsito. Na Avenida Agamenon Magalhães, na altura do Hospital Português, o trânsito flui normalmente em ambos os sentidos. Na Ponte Antônio de Góes, no Cabanga, sentido centro, o trânsito é moderado, sem retenções. Já na Avenida Recife, em frente ao Hospital da Pessoa Idosa, em Areias, o trânsito no sentido do Aeroporto Boa Viagem flui normalmente, sem retenções. Agora 7h15. Programa Cardinal. Poderá acontecer a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira que o governo deve estender o auxílio emergencial por até 3 meses. Com isso, a ajuda financeira prevista para terminar em julho pode ser ampliada até outubro. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio. O ministro da Economia não explicou se o valor do auxílio vai mudar. Atualmente, a ajuda é paga em 4 parcelas, que variam de R$ 150 a R$ 375 e atende pouco mais de 38 milhões de famílias. Guedes também declarou que a área econômica finaliza 2 bônus para inclusão produtiva e incentivo à qualificação para incluir jovens no mercado de trabalho. A ideia é que o governo e os empresários paguem bolsas de R$ 550 a jovens sem qualificação. Com R$ 275 que o governo paga e mais 275 que a empresa paga, o jovem consegue um programa de 1 ano ou até 1 ano e meio de qualificação profissional. Nós achamos que vai haver um aumento do nível de emprego, na verdade uma redução do desemprego, tirando esses jovens das ruas e levando esses jovens à qualificação profissional. Então nós vamos pegar justamente onde a incidência do desemprego é maior, que é entre os jovens que nunca tiveram emprego, são os neném, eles não têm nem a universidade, nem o emprego, e nós queremos que eles sejam incluídos. O que disse o ministro Paulo Guedes pode realmente acontecer, ou seja, o auxílio emergencial ser prorrogado por 2, 3 meses, até que a população adulta seja vacinada. Inclusive o ministro cita informações que foram passadas pelos governadores de que haveria necessidade de mais 2, 3 meses de auxílio emergencial. No entanto, o ministro foi de encontro a algumas informações que vêm da Câmara e do Senado. Tanto a presidência da Câmara como a presidente do Senado têm trabalhado em um novo projeto social. E é evidente que, se tem trabalhado num novo projeto social, no estilo aí do Bolsa Família, esse novo projeto deve ter o aval do Palácio do Planalto. E o ministro pode ter passado aí o carro na frente dos bois, tá? Enquanto ele fala em prorrogação do auxílio emergencial, a Câmara e o Senado podem querer aprovar de uma maneira mais rápida um novo auxílio, um outro nome, que pudesse abranger uma maior parte da população carente. E qual seria a diferença? A diferença é que o valor do Bolsa Família está muito pequeno, né? É uma situação vexatória até pagar aquilo. O auxílio emergencial está pequeno, mas chega a ser maior que o Bolsa Família. Então seria chegar num meio termo, né? Nem Bolsa Família tão baixo e não tão baixo também como o auxílio emergencial. E tentar contemplar dentro do orçamento brasileiro o maior número de pessoas. O que você acha? Prorroga o auxílio emergencial nesse valor que está aí? Ou um novo programa social que pudesse contemplar mais gente no país? Bom, você pode opinar nas nossas redes sociais. Estamos transmitindo aí no Facebook e também no YouTube. Programa Cardinal. Agora 7h19. Ana Menezes.
Bom dia, Cardinô. Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros contabilizou 233 ocorrências, a maioria sem gravidade. Entre elas, 3 foram de combates a incêndios, também sem grandes proporções. 17 atendimentos no caso de pré-hospitalar. A Polícia Rodoviária Federal no estado contabilizou nas últimas 24 horas 6 acidentes com 12 veículos envolvidos e 11 feridos. Temos destaque aí para um homem que foi detido pela Polícia Rodoviária no Curado após ter comprado um carro roubado por R$10 mil, mas o valor no mercado hoje é de mais de R$50 mil, Cardinô, desse veículo. Agora 7 horas e 20 minutos, 2 suspeitos daquele assalto a ônibus que deixou o motorista do ônibus morto e um soldado do exército ferido, eles estão presos. Eles foram presos, estão sendo acusados de participar do assalto com morte, ou seja, latrocínio, do motorista do coletivo de 42 anos e um soldado do exército. Esse crime aconteceu na noite da última segunda-feira, na estrada da Muribeca, na PE 17, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, os dois armados se passaram por passageiros antes de anunciar o assalto. O soldado do exército, ele teria reagido, segurado o braço de um dos homens, mas mesmo com o braço seguro, o sujeito disparou 3 vezes a arma de fogo. 2 tiros atingiram o militar, sendo que um deles na cabeça. O terceiro disparo atingiu o motorista Gilberto Joaquim de Santana. O Gilberto, ele tinha largado do serviço, estava voltando para casa. Tá? Ele não estava nem dirigindo. Estava lá na frente conversando, daqui a pouco leva um tiro na cabeça. A informação é que o motorista morreu na hora. Peritos do Instituto de Criminalística periciaram o ônibus e os policiais ouviram os passageiros, o condutor, o cobrador da linha Jaboatão Piedade. Lembrando que esse fato aconteceu na estrada da Muribeca, que é a chamada PE 17. Um local que, além de buraco, é bandido que só o trem, viu? É muito bandido naquela desgraça, viu? Segundo testemunhas, os suspeitos do crime, eles abandonaram os chinelos, estavam todos de chinelo, e saíram, emburacaram lá no matagal, essas 2 almas cebosas. Segundo a Polícia Civil, os 2 foram detidos. O soldado ferido, ele continua hospitalizado. A Polícia Civil deve dar uma coletiva hoje, dando detalhes. A informação que nós recebemos é que o bandido chegou na casa dele, tentou esconder a arma do crime, que foi apreendida, viu? O revólver foi apreendido. Aí sabe o que ele fez? Tinha um cestinho de roupa lá, porque parece que ele tem criança. Aí tinha uma fraldinha suja da criança dele, ele pegou e embrulhou o revólver na fralda do filho. É uma miséria, né, mano? É uma desgraça. Agora 7h22. Programa Cardinô. Depondo pela segunda vez na CPI da Covid, o ministro da Saúde diz que essa pandemia só acaba no Brasil com uma vacinação eficiente. No segundo depoimento à CPI do Senado, nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu que a pandemia só vai terminar com uma campanha de vacinação eficiente e que trabalha diariamente para conseguir mais vacinas. Ele informou aos senadores que já foram entregues 105 milhões de doses a estados e municípios e acredita que até o final deste ano toda a população vai estar vacinada no país. Queiroga afirmou que o Brasil está entre os 5 países que mais distribuíram doses à população e ressaltou que 60 milhões de brasileiros, o que representa 30% da população vacinável, ou seja, as pessoas a partir de 18 anos, já tomaram a primeira dose e que 14% já foram imunizados com a segunda dose. O ministro apresentou outro número, de 82%, sobre a vacinação de indígenas aldeados. Em vários momentos, Queiroga falou aos senadores que seu maior compromisso na pasta é acelerar a vacinação do país.
O que vai pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença é ampliar a campanha de vacinação. Então, o meu foco é exclusivo, ampliar a campanha de vacinação no Brasil, e para isso eu vou envidar todos os meus esforços. O ministro da Saúde afirmou também que a decisão de não nomear a infectologista Luana Araújo para um cargo no ministério foi dele. E o motivo é que ela não contribuiria para pacificar a questão entre os médicos no país que divergem sobre o tratamento da doença com medicamentos. Sobre essa questão, Queiroga comentou que a pasta está aberta a estudos que apontem novos tratamentos para a Covid. A Anvisa concedeu o registro emergencial para um coquetel de anticorpos monoclonais. E segundo esses dados, esse medicamento, quando aplicado precocemente em indivíduos que têm comorbidades, ele pode reduzir óbito e internação hospitalar em até 70%. Mas é preciso avaliar a qualidade da evidência científica. Perguntado sobre os riscos da realização da Copa América no Brasil, Marcelo Queiroga lembrou que outros campeonatos estão acontecendo no país, como a Libertadores, o Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo, com ambiente controlado, e que, por isso, não vê risco de contaminação entre os atletas. O esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Os exames de RT-PCR, que são requeridos para a entrada de cidadãos desses países da Copa América, ocorrem normalmente independente de futebol. Questionado ainda sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro de não utilizar máscara em eventos públicos, o ministro Marcelo Queiroga disse que não é censor do presidente e julgar seu comportamento não compete a ele. Leandro Martim. O ministro basicamente repetiu o que ele já havia dito da primeira vez que esteve na CPI, mas reafirmou o compromisso, né, de vacinar a população adulta, ou seja, os maiores de 18 anos, até o final do ano. E para isso, ele tem feito aí o possível e o impossível. Na última sexta-feira, emissoras de televisão divulgaram que estaria acabando até o final dessa semana o IFA, que é aquele produto básico para a fabricação de vacinas. E justamente o IFA para a vacina AstraZeneca. E o ministro foi lá, puxou para cá, puxou para lá, e já vai chegar o IFA, e a fábrica de Manguinhos não vai paralisar a sua produção. E em breve o Brasil estará produzindo o próprio IFA para a fabricação das vacinas. E sobre a vacina da Janssen, que também se conseguiu uma antecipação, tem um detalhe bastante interessante. Eu estou vendo aqui, me parece que é o canal G1 que está publicando, tá? O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, Carlos Lula, informou que as 3 milhões de doses da vacina Janssen, que devem chegar ao Brasil na semana que vem, tem um prazo de validade até 27 de junho. Como o imunizante é importado, o país terá de 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar todas as doses. Segundo Carlos Lula, o Ministério da Saúde consultou o CONAS e o Conselho para saber como proceder com a oferta de antecipação dessa farmacêutica, mediante um prazo de validade apertado. Tá? Ele disse assim: o Ministério consultou semana passada se valia a pena aceitar as 3 milhões de doses com prazo para junho. Respondi que no ritmo em que estamos vacinando, conseguiremos aplicar todas as doses, disse o presidente do Conselho de Secretários de Saúde. Ou seja, vão aplicar, tá? Inclusive, eu não considero uma missão impossível, não. E por que não considero? Essa vacina da Janssen é uma dose única. É uma dose única. Só as capitais, que ainda falta muita gente a ser vacinada, se você distribuir e disser assim, não, hoje é dia de tal faixa etária, você consegue aplicar essas 3 milhões de doses que têm um prazo de validade de 10 a 14 dias quando essa vacina chegar. E vai, inclusive, contribuir para apressar o cronograma de vacinação. Se o bicho tá pegando, chama o homem da verdade. Cardinô. Agora 7h28, o pessoal aqui assistindo no Facebook, né?
Teve um pessoal reclamando aqui que parece que o YouTube tá com atraso de áudio. O pessoal tá tentando resolver aqui, mas provavelmente é questão de internet, viu, gente? É um problemão. Bom, de qualquer maneira, sempre lembrando que nós estamos transmitindo direto na página também da Interativa, estamos transmitindo também pelo aplicativo da Interativa, e qualquer aplicativo de áudio, se você botar Interativa com Y, você vai achar a 102.1 FM. Batateira de Pojuca, bom dia! Eita, ele diz aqui, continue te abençoando sempre. Socorro de Paula, bom dia pra você. Madalena Araújo, Célia Maria de Oliveira, pessoal aqui, ó, que tá no Facebook, Roberta Nascimento, Cícero Júnior, Mônica Aurélia, Edmilson Nascimento, o Rubens, Sueli Teca, Cláudia Valéria, Luciene Matias, Rosimere Caetano, Patrícia Maria e a Edileide Simão, bom dia, bom dia. Vando Faro, bom dia. Tá dizendo aqui que o povo de Pernambuco tá feliz por você estar trabalhando aí para defender o povo. O Edivaldo Santos, bom dia, bom dia. Mário Sérgio, bom dia. Rosângela Sá, também bom dia. Severino Salomão, Maria Quitéria, Mônica Aurélia, a Cilinha Emídio, Erivânia Barbosa, a Deise Vieira, Andréia Fernanda Silva, a Rosalina Araújo, a Cristiane Santos, a Ela Santos, a Maria Quitéria, a Maria Dilene, Nete Silva, Quilma Santos, a Sandra Maria, a Milton Fontes, Thelma Francisca, Lucineide Souza, a Marilene Negromonte. Eita, aqui, olha, Luciene Matias. Adinô, muita gente tomou a segunda dose, pegou coronavírus e morreu aqui em Igaraçu. Eu tô vendo isso. Inclusive, hoje vou falar sobre essa questão da vacina, os alertas da Anvisa sobre o exame que não mostra se você tomou vacina ou não tomou. Muita gente faz o exame e fala, mas não devia dar que eu tomei a vacina? Até médico está incorrendo nesse erro. E a outra questão, a pessoa toma a vacina, acha que está completamente imunizado. Não está, porque nenhuma vacina é 100%. Nenhuma. Agora, esse vírus é estranho. Não tem explicação, a ciência não conseguiu ainda a explicação. Nós estamos com mais de 30% da população brasileira já tomada a vacina, fora um ano e tralalá de pandemia, né? E os números ainda em alta. É uma coisa assim que tem que ser realmente estudada, a ciência tem que achar um motivo para isso. Agora 7h31. Se o bicho tá pegando, chama o homem da verdade. Cardinô. O Conselho de Ética da Câmara aprovou a perda de mandato da deputada Flor de Lis. Janaína Oliveira. O Conselho de Ética da Câmara decidiu nesta terça-feira cassar o mandato da deputada Flor de Lis do PSD do Rio de Janeiro. Os parlamentares aprovaram o relatório do deputado Alexandre Leite do DEM de Minas Gerais, apresentado na última semana. Foram 16 deputados a favor da cassação contra um, que foi o deputado Márcio Labre do PSL do Rio de Janeiro. Na argumentação, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, afirmou não restar dúvidas da quebra do decoro parlamentar por parte de Flor de Lis. Estou convencido de que os elementos de prova trazidos para os autos, seja por meio da análise dos diálogos, seja pela quebra do sigilo bancário ou ainda seja pela fundamentada decisão do Tribunal de Justiça que determinou a suspensão de seu mandato parlamentar pelo fato da representada tentar influir nos rumos das investigações, são provas mais do que suficientes de que o seu agir não se coaduna com o comportamento que se espera de uma representante da população brasileira. A deputada Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 16 de junho de 2019 em Niterói, Rio de Janeiro. Durante a audiência do Conselho de Ética, Flor de Lis negou a acusação. Não mandei matar meu marido, não avalizei nenhum dos meus filhos a praticarem tal crime e por não ter feito isso,
Apesar da minha dor e desespero, confio que ao final do tribunal do júri, onde pessoas do povo vão me ouvir, as minhas testemunhas serão ouvidas e respeitando as provas que serão produzidas, eu confio que serei sim inocentada. Com a aprovação do relatório que pede a cassação do mandato da deputada Flor de Lis, cabe agora ao plenário da Casa dar a decisão final. Para que a parlamentar perca o mandato, são necessários 257 votos, ou seja, que a maioria absoluta dos deputados concorde. Ainda não há data para votação e Flor de Lis tem 5 dias para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. É evidente que você deve ter pensado, né? Resolveram caçar a mulher que, segundo a polícia, o Ministério Público, né, e já tem uma denúncia também na Justiça, ela teria mandado matar o marido, articulado o assassinato do marido. E depois tentou intervir, falseou provas e tudo mais. Tanto é que o caso foi parar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Demorou, o Conselho de Ética decidiu pela cassação. Aí você imaginou que ela estaria cassada. Não, ela tem 5 dias para recorrer, depois ainda vai ter votação no plenário. Enquanto isso, o dinheiro dela tá sagrado, mantido, o dinheiro dela que é pago com o seu dinheiro. Durma com uma bronca dessa. Agora 7h35. Informação o tempo todo. Programa Gardinô na Interativa. Depois da vitória em cima do Paraguai, o elenco da seleção brasileira se posicionou em redes sociais sobre a Copa América. Daniele Esperon. O tão esperado dia chegou. Novamente o campo e bola ficou em segundo plano e os jogadores da seleção brasileira quebraram o silêncio. Cada atleta publicou em suas redes sociais a posição do elenco. A nota revela a insatisfação com a Conmebol sobre a realização da Copa América, seja no Brasil ou tardiamente no Chile, e que nunca se negariam a vestir a camisa da seleção brasileira. Representando o grupo de jogadores na coletiva de imprensa, o zagueiro Marquinhos negou que o pronunciamento do grupo tenha sido alterado em virtude do afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF. Não, penso que a gente sabe da gravidade do assunto, é um assunto muito delicado, então não vem a gente de julgar ou de falar alguma coisa a mais. Acho que penso que as pessoas que têm que julgar esse caso já fizeram o que teria que ser feito, e deixar para eles isso, e a gente simplesmente focar no que a gente tem que fazer, que é jogar bola, ganhar os jogos importantes, e o que tiver ao nosso alcance a gente faz. O coordenador da seleção Juninho Paulista esteve presente na coletiva para reiterar que a opinião expressada no manifesto não é somente dos jogadores. É um manifesto que nos representa, não é só jogadores, comissão técnica e a delegação de todos esses profissionais que trabalham com o maior afinco para que a gente a CBF possa dar as melhores condições de trabalho para todos vocês. Todos esperavam que Tite respondesse os questionamentos sobre os bastidores, porém o treinador fugiu de todas as perguntas dos jornalistas e se limitou a falar sobre a vitória brasileira sobre o Paraguai por 2-0. O Brasil disparou na liderança com 18 pontos. Os gols foram marcados por Neymar e Lucas Paquetá. Tite analisou o confronto que quebrou uma escrita de 36 anos sem vencer em Assunção. O fato de ter saído na frente também nos proporcionou e nos deu uma condição de administrar, de jogo sair de uma forma mais fluente, sem ter a necessidade de buscar o gol a toda hora, e foram acontecendo com naturalidade. Aí a pressão ela teve mais do lado do Paraguai, nós conseguimos fazer um jogo mantendo o nível, alternando, mas sempre num parâmetro bom. Por isso a vitória, que ela é historicamente muito difícil. Agora a seleção brasileira aguarda a definição da realização ou não da Copa América no Brasil, já que na quinta-feira o Supremo Tribunal Federal vai definir se o país vai sediar o evento. Agora 7h38. Defendendo a nossa gente, os fatos que são verdade. Cardinô. Vem aí reforço para a segurança pública para estados nordestinos
e a medida inclui Pernambuco. Alain Barbosa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou nesta segunda-feira investimento de mais de 103 milhões de reais nas forças de segurança pública dos estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O recurso faz parte do Fundo Nacional de Segurança Pública e é destinado para o enfrentamento da criminalidade e valorização dos profissionais. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o investimento é de fundamental importância para modernizar as corporações e capacitar os agentes. O Ceará vai receber mais de 24 milhões e 600 mil reais. Para o Maranhão vai ser destinado mais de 19 milhões e 200 mil reais. Pernambuco vai receber 32 milhões e 800 mil reais e o Rio Grande do Norte vai contar com repasse de mais de 26 milhões e 300 mil reais. Para receber os recursos, os estados devem cumprir alguns critérios, entre eles ter plano de carreira de servidores, fundo e conselho em funcionamento, além de garantir que no máximo até 3% do efetivo trabalhe fora da corporação de origem. O desbloqueio do recurso é feito após análise e aprovação dos planos de aplicação dos entes federados. Neste ano, o Ministério da Justiça trabalha em conjunto com os secretários estaduais de Segurança Pública para atualizar os eixos de financiamento e os critérios de rateio dos recursos do Fundo de Segurança Pública. As ações fazem parte das estratégias do Ministério para fortalecer o Sistema Único de Segurança Pública. Programa Gardinô, Interativa FM. Para 7 horas e 40 minutos, uma história que vem rolando há algum tempo, até porque a cantora está internada e quem estava dentro do carro. E a informação é que um caminhão saiu da mão dele, entrou na contramão, atingindo o carro de Vanessa e um outro caminhão. Vocês lembram da história? Pois bem, já nesse processo, ou seja, nos documentos que estão na justiça, consta que o evento colisão ocorreu em tese, diz aí o processo, por culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da cantora gospel, a Vanessa. Inclusive, tem uma outra, eu vou abrir aspas aqui, uma outra afirmação, que diz assim, abre aspas, foi a vítima quem perdeu o controle do veículo que dirigia, um Honda modelo Fit, colidindo com um caminhão marca Volkswagen. Além do mais, a perícia constatou que a mesma estava em alta velocidade, aproximadamente 130 km por hora, no momento da colisão. Essa descrição, ela, que eu inclusive coloquei aspas aqui, é uma descrição assinada pelo juiz Rafael Calisto Brasil, que é o juiz da comarca de Rio Formoso. Também foi decisão do juiz Rafael Calisto Brasil arquivar o processo a pedido do Ministério Público de Pernambuco, porque entendeu que também não houve conduta criminosa por parte da cantora. O resultado se baseou nos laudos periciais do Instituto de Criminalística, porque inicialmente a suspeita era de que o motorista do caminhão tivesse cometido a colisão. No carro conduzido pela cantora também estava o pai, a filha de 6 anos e uma amiga. O pai de Amanda não precisou ser internado, já a criança passou por uma cirurgia no ombro e recebeu alta no hospital dias depois. Amanda, ela permanece internada, está internada ainda, viu? Num hospital particular do Recife. O estado de saúde dela não está sendo divulgado pela unidade de saúde, tá? Mas todos nós sabemos que são vários tratamentos fisioterapêuticos que estão sendo realizados, fonoaudiólogos, porque como houve intervenções cirúrgicas na cabeça, ela está tratando situações que podem ficar sequelas graves à saúde dela, né? Num primeiro momento, até as imagens davam a entender isso, que o motorista do caminhão, ele foi para a contramão e acertou um outro caminhão e o carro da Vanessa, só que aquilo ali é uma imagem do final do acidente, né?
a perícia e também com base no depoimento do caminhoneiro, porque o motorista do caminhão, ele foi para a delegacia no mesmo dia, prestou depoimento, ele que procurou a polícia. Ele que procurou, porque acusaram ele de ter provocado o acidente. Ele ficou com medo de permanecer, mas ele foi na polícia, prestou seu depoimento, disse o que teria acontecido e agora a perícia confirma a versão dele. O juiz arquivou o caso, tá? Ou seja, não tem crime, não vai ter mais processo, o processo estaria encerrado. Olha, você, meu amigo, você, minha amiga, você sabia que pode cuidar da sua saúde e da saúde da sua família de forma acessível e com toda a qualidade? Pois é, se você ainda não conhece, preste atenção na dica. A rede de centros médicos OK Doutor, que está cada vez mais perto de você, além das unidades da Avenida Caxangá, Avenida Recife, agora você e sua família contam com o atendimento da nova unidade da rede OK Doutor da Avenida Beberibe 541, ali bem pertinho do Mercado da Encruzilhada e do Estádio do Arruda. E são centros médicos completos, com consultas, exames de imagens, laboratoriais, médicos especialistas, equipe toda capacitada, valores acessíveis, pagamentos facilitados em até 6 vezes no cartão de crédito. Tudo para você e para sua família. É para você e para sua família ter acesso a um atendimento médico de qualidade e que ajude a resolver o seu problema. Conte com os centros médicos OK Doutor. Você quer saber mais? Ligue agora, viu? Olha o telefone, 2011-0400. 2011-0400, OK Doutor. Você já quer uma consulta, quer um exame? Tá precisando, né? Tá precisando. Agende aí, olha o WhatsApp OK Doutor, 99910-0400, 99910-0400. OK Doutor, centros médicos completos, saúde de qualidade para sua família. Agora 7h47. Programa Gardinô, Interativa FM. Hoje é o dia da imunização. Exatamente. Seria o dia o quê? Das pessoas procurarem os postos para vacinar seus filhos, para tomar as vacinas que estão faltando. E é evidente que a campanha de vacinação contra a Covid-19 permanece no Brasil todo. Mas nesse período de pandemia tem um dado muito preocupante, viu? Mais da metade dos pais deixaram de atender seus filhos com recursos médicos durante esta pandemia. 57% é o que diz uma pesquisa. Carolina Cassola. O Dia Nacional da Imunização é celebrado nesta quarta-feira, 9 de junho. O momento de pandemia traz à tona a importância da vacinação, não apenas para a gripe e Covid-19, mas para o controle de outras doenças infecciosas, como a meningite, coqueluche, sarampo e pneumonia. O Dr. Emerson Mesquita, infectologista e gerente médico de vacinas da GSK, esclarece que a vacinação é um serviço essencial e deve ser mantido mesmo em tempos de pandemia, especialmente para grupos mais vulneráveis como crianças e idosos. A imunização traz benefícios coletivos, que é a chamada proteção de rebanho. Para que essa imunidade ou proteção de rebanho exista, é muito importante que um percentual elevado da população esteja vacinado. Por isso, a importância de mantermos altas coberturas vacinais, mesmo durante a pandemia. Além disso, outro benefício importante da vacinação é o de reduzir sobrecargas sobre o sistema de saúde. Cerca de 57% dos pais brasileiros desistiram ou adiaram algum compromisso ou consulta de saúde dos filhos durante a pandemia. A constatação é de uma pesquisa realizada entre 19 de janeiro a 16 de fevereiro pela Ipsos Mori, encomendada pela farmacêutica GSK, com 501 pais ou responsáveis legais no Brasil. O Dr. Emerson Mesquita alerta sobre a importância de todos se vacinarem, incluindo os adultos. Com o passar dos anos, é possível existir o decaimento da resposta imunológica para alguns antígenos, ao mesmo tempo que incrementa-se o risco de adquirir algumas doenças infecciosas, que também é influenciado pela presença de comorbidades. Dessa forma,
é muito importante lembrarmos o benefício da vacinação, não só na infância, como na idade adulta e também para indivíduos mais velhos. Se o bicho tá pegando, chama o homem da verdade. Agora, 7h50, o trânsito, tem uma informação do nosso ouvinte Giovanni Gonçalves. Tem uma bronca aí na BR-101. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia, seu Cardinô. Aqui quem fala é Giovanni Gonçalves. Estou na BR-101 Sul aqui em Prazeres. Tem uma carreta atravessada em plena BR-101, na altura do posto Padre Cícero, sentido Prazeres, ok? Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, obrigado a você, Giovanni. Atenção, você aí que tem um financiamento, você está se sentindo vítima de juros abusivos, o banco quer tomar aquilo que é seu. Não se desespere, a Consulte Assessoria pode te ajudar. Não importa se você deve o carro, a moto ou o cartão de crédito, eles podem te ajudar a reduzir o valor das parcelas ou até quitar o seu débito. Tá com a parcela em dia? Ótimo pra você, né? Tá tudo em dia, tudo tranquilo. Mas mesmo assim passa na Consulte. Passa na Consulte. É porque a Consulte pode reduzir essa parcela sua. A Consulte é especialista na redução de juros abusivos. Faça uma avaliação grátis, vai ver que a tua dívida já foi pro beleléu. Você já pagou essa porcaria, meu querido. É, meu querido. Isso, avaliação grátis. Quer ligar agora? 4062-8279, 4062-8279. Faça como os mais de 1.000 clientes que já resolveram seus problemas com a ajuda da Consulte. 4062-8279. Não perca dinheiro que você já pagou. 4062-8279. Você quer explicar sua dívida? Quer informar como foi que você já pagou? Quanto que você já pagou? Qual o juro que está sendo aplicado? 997224055. 997224055. Repetindo o WhatsApp. Explica aí pro pessoal da Consulte, hein? 997224055. Juros abusivos? A Consulte Assessoria pode te ajudar. 7h52. Eu estava acompanhando ontem um verdadeiro burburinho na internet, uma disputa acirrada em alguns grupos, alguns favoráveis à maconha, outros contra a maconha, né? A gente foi ver por quê, e o problema é que uma comissão aprovou um projeto que autoriza a utilização da cannabis, né, no caso da maconha, para fins científicos. A plantação da maconha seria para fins medicinais, veterinários, industriais e científicos. Foi aprovado nesta terça-feira, em comissão especial da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que autoriza a plantação da cannabis para fins medicinais, veterinários, industriais e científicos. O projeto sofreu uma forte oposição de parte dos deputados e o resultado terminou empatado, com 17 votos contra e 17 a favor. O desempate ficou por conta do relator, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, que votou a favor do próprio relatório. Parlamentares contrários ao projeto argumentaram que a medida pode abrir uma brecha para aumentar a circulação de maconha no país, como afirmou o deputado Otônio de Paula, do PSC Fluminense. E nós não estamos aqui também de achar que vamos liberar o plantio da maconha e não estaremos liberando, de alguma forma, o uso indiscriminado das drogas. Quem fiscalizará isso? Já os deputados favoráveis ao projeto argumentaram que muitos medicamentos feitos à base da cannabis são caros e não estão acessíveis a toda a população, como destacou o deputado Alex Manente, do Cidadania Paulista. Não é o controle indoor para a produção de cannabis medicinal que vai aumentar o problema do tráfico de droga no Brasil. Esse sim precisa ser enfrentado. E não é essa legislação que vai mudar isso, muito ao contrário. Nós estamos aqui com requisitos bem realizados para não permitir que essa produção indoor ultrapasse os limites de entregar um medicamento barato à população. Os destaques apresentados ao relatório foram todos rejeitados. Agora, o texto aprovado na comissão especial, que tem caráter conclusivo, segue para análise do Senado. No entanto, os parlamentares contrários à proposta já adiantaram que vão apresentar requerimento para levar o tema ao plenário da Câmara. Em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
como vocês puderam observar na reportagem, ainda tem um trâmite para que a cannabis realmente seja utilizada desta maneira como foi aprovada na comissão. Os destaques que foram apresentados ao relatório, eles foram rejeitados. O texto que foi aprovado dessa comissão especial tem, então, um caráter conclusivo, vai seguir para análise do Senado. Ou seja, ele já seguiria para o Senado e depois do Senado, se aprovado, esse projeto vai para presidente da República para ser sancionado. Mas os parlamentares contrários à proposta adiantaram que vão apresentar um requerimento para levar o tema ao plenário. O grande problema hoje da cannabis no mundo é que não estão explicando às pessoas exatamente o que significa o vício na maconha. Porque nós estamos, inclusive, saindo aqui no Brasil de uma questão muito séria, muito grave de saúde pública, que é o cigarro. Cigarro comum, o tabaco, tá? E tem muita gente imaginando que a maconha faz menos mal que o tabaco, o cigarro comum, que é lícito, que é vendido e que há campanhas no mundo todo, porque ele causa câncer, ele causa muitos males, principalmente respiratórios, né? Mas aí, quando chega a maconha, o pessoal não fala que a maconha também causa esses males com o agravante da questão psicológica, porque se trata de um psicotrópico. Ninguém comenta isso. Quanto à possibilidade de estudar a cannabis para fabricar medicamentos, é interessante essa ideia. Eu não sou contra, não. Mas tem que fazer campanha também para mostrar, principalmente ao jovem, que a maconha pode causar males terríveis. Por exemplo, pode perguntar aí qualquer médico, né? Existe pesquisa sobre isso. A mulher está grávida, aí usa maconha, o que pode acontecer? Tá? É uma situação. A pessoa usava maconha e engravidou alguém. O que pode acontecer? São situações que precisam ser explicadas. Veja só, o ópio é um subproduto da papoula, bem como a heroína. Hoje nós usamos diversos medicamentos opioides. Esses medicamentos servem à medicina, mas também se transformaram num problemão. Os americanos mesmo hoje liberaram a maconha, né? Parece um problemão, não. O problema hoje dos americanos são os remédios que são supostamente autorizados, né? Que é aqueles de bula preta controlados, que são a base exatamente de drogas que não estão hoje listas ainda nos Estados Unidos. Durma com uma bronca dessa. Agora 7h58, emprego chegando, Ana Menezes. Em Camaragibe tem vaga para empregado doméstico nos serviços gerais. Precisa ter 6 meses de experiência em ensino fundamental completo. Vaga também para farmacêutico. 6 meses também de experiência em ensino superior completo. E jardineiro também precisa ter experiência, né? E 6 meses de escolaridade. Também tem vaga no Cabo de Santo Agostinho para analista de logística, com 6 meses de experiência em ensino superior completo, caldeireiro de manutenção. São 35 vagas com ensino fundamental completo e também com 6 meses de experiência, Cardinô. Agora 8h. Contra o crime, contra a violência, a favor da paz. Cardinô em defesa do consumidor, resolvendo os problemas do povo. Cardinô, as notícias, as denúncias, a verdade doa em quem doer. Cardinô, interativa, com você. Microfones abertos para Cardinô. 8h01. Recife foi alvo de uma série de operações da Polícia Federal. Isso vem desde o ano passado.
investigações de contratos firmados pelo Recife, pela administração municipal, em meio à pandemia da Covid. Seja por compra de insumos, medicamentos, equipamentos hospitalares e contratação de empresas. Ontem, o Ministério Público Federal de Pernambuco anunciou uma denúncia contra 5 pessoas, alvos de uma das operações. A chamada Operação Balmasquê. Nome de baile, né? Balmasquê. Entre os denunciados constam no documento 3 ex-gestores da Secretaria de Saúde do Recife. O ex-secretário de Saúde, Jailson Correia, o ex-diretor executivo de Administração e Finanças, Felipe Bittencourt, e a ex-gerente de conservação da rede, Maria Bravo. Os outros 2 são os administradores da empresa pernambucana investigada na operação, Delta Med Distribuidora de Medicamentos, Jones Marco de Arruda Moura e Renata Delde Salomão Ramé Sarmento. Lembram que no dia 25 de maio do ano passado, a Polícia Federal deflagrou por aqui a Operação Apneia. Apneia. Aquele contratinho para compra de 500 respiradores pulmonares no valor de uma bagatela de 11 milhões 500 mil reais. Só que os respiradores, eles não tinham certificação da Anvisa. Aliás, esse é aquele respirador de porco. Que os porquinhos testaram, lembra não? Na televisão mostrei as imagens várias vezes. Lembra do respirador para porquinho, não? Que o secretário escreveu, segundo o documento da Polícia Federal. Veja com bons olhos que só serve para porco. Iam botar o respirador de porco para o povo vítima de Covid. Pagaram 11 milhões 500 mil reais certificado. É aquela coisa, se colar, colou, né? Não colou. Veio a denúncia e falaram, não, devolveram o dinheiro, mas já estava na conta lá, viu? Já estava na conta lá. A Polícia Federal concluiu que a tal microempresa que vendeu o respirador para porco era uma empresa fantasma. Era uma empresa fantasma. Aliás, descobriram até que tinha um cara que era amigo de um cara, e também que era amigo de um outro cara, que aí o cara falou, faz uma empresinha pra vender os negócios aí, porque agora é tudo sem lici. Tudo sem licitação. A Polícia Federal, no seu documento oficial, concluiu que foi utilizada a empresa fantasma Juvanete Barreto Freire por outras empresas com débitos com a União da ordem de 10 milhões de reais e, portanto, essas outras empresas estavam impedidas de contratar com a administração pública. Não poderiam fazer contrato com a prefeitura. Ou seja, o dono mesmo dessa empresa que fez o acordo já estava devendo, já tinha esquema, já tinha trambique. Segundo a PF e o Ministério Público Federal. E essa empresa, ela não poderia fazer nenhum contrato com o poder público. Não poderia. Aí fizeram, não, lança a Ju. A Ju é essa empresa que a Polícia Federal diz que é um esquema. De acordo com o inquérito da PF, servidores da secretaria tinham conhecimento da ausência de certificação do respirador, mas mesmo assim autorizaram a compra. A pasta da saúde informou na época que havia feito o pagamento de 50 respiradores e atestou a sua entrega, mas apenas 35 unidades foram realmente fornecidas pela empresa. De acordo com a Polícia Federal, a entrega só foi realizada 20 dias após o pagamento. E uma servidora apresentou uma nota fiscal falsa. Vou repetir. Você tá entendendo a coisa? Porque ninguém pega e se faz de desentendido. Uma servidora
Ela apresentou uma nota fiscal falsa antes do pagamento para atestar que os produtos já haviam sido entregues, o que não aconteceu. Você vê a gravidade dessa situação? E é por isso que a Polícia Federal insistiu, o Ministério Público insistiu e a Justiça Federal também não deixou passar para o âmbito estadual da Justiça Estadual. Deixou lá na PF, deixou na Justiça Federal. É um esquema do tamanho de um trem. Para fazer o pagamento teve até uma nota fiscal falsa. Coisa que não tinha sido entregue. Não, adianta o dinheiro. Vê! Ainda de acordo com a Polícia Federal, o ordenador de despesas tinha conhecimento da situação. No total, foram indiciados 3 empresários e 3 servidores públicos. Jailson Correia, Maria Bravo, Felipe Bittencourt foram denunciados pelo Ministério Público Federal nesta operação apneia, os respiradores de porquinho. Já no dia 16 de junho de 2020, a Polícia Federal deflagrou a Operação Antídoto, cujas apurações apontaram possíveis irregularidades em dispensas de licitação promovidas pela Secretaria de Saúde do Recife e vinculadas ao plano de combate à pandemia com verbas do Sistema Único de Saúde. No caso aí dos documentos do Ministério Público Federal, a Prefeitura teria feito contratação de 81 milhões 100 mil reais. 81 milhões de reais. É prêmio da Mega Sena, sim, queridinho. É prêmio da Mega Sena. Mas, Cardinal, o prêmio da Mega Sena é grande, viu? Uma Mega Sena grande, Cardinal. 81 milhões 100 mil reais em equipamentos hospitalares da FBS Saúde Brasil. Aí o seguinte, essa empresa ela tem laço, não? Para uma empresa vender 100 milhões, ela tem que ter, pelo menos no banco, 100 milhões. Na razão social, 100 milhões. Você que é contador, sabe disso. Você é jurídico, você sabe disso. O cara tem que ter laço no contrato social. Você não pode fazer um acordo com o governo, com o poder público, se você não tem um lastro, se você não tem garantia. Qualquer licitante sabe disso. Que empresa é essa? Não, ela tem aqui no contrato social 50 reais. 50 reais? E quer fazer negócio de 100 milhões? Não, não pode. Qualquer um sabe disso. Então não me faça de desentendido. Não me faça de desentendido, entendeu? Não me faça de desentendido, se entendeu? A prefeitura fez essa contratação de 81 milhões 100 mil reais com essa tal FBS Saúde. O capital social dessa empresa, capital social, é 100 mil reais. 100 mil reais. Ela não pode fazer negócio nesse valor se o capital dela é 100 mil. Agora fala, não, mas esse Cardinal é uma empresa muito bem estruturada. Entendeu? Quantas pessoas trabalham lá? Ah, tem o Zé. Quem mais? Mas deixa eu ver aqui. O cara fica até cansado, né? Pra ver que deve ser muito funcionário essa empresa. É muito funcionário. Tem o Zé e tem... Ai, meu Deus, seu Cardinal, só tem o Zé. Como é que é, rapaz? A empresa tá vendendo quase 100 milhões. Capital social é só 100 mil. E a empresa super, hiper estruturada só tem um funcionário, só o Zé. Só tem um funcionário. Só um funcionário. Um licitante, ou mesmo um tomador de preço, quando vê um troço desse, fala, peraí, ô prefeito, o senhor não vai fazer uma porcaria dessa não, prefeito. O senhor vai ser preso e o senhor me prende também, prefeito. Vai me botar na cadeia. Eu, pelo menos, eu escorregava. Você escorregava não? Hein, rapaz? Hein? Vazava, rapaz. Você é doido? O cara chegava, não, essa empresa só tem um funcionário, prefeito. Como é que eu vou pegar e pagar 80 milhões a uma empresa que só tem um funcionário? A razão social dela tá em 100 mil.
80 milhões de reais. Pois essa empresa, segundo o Ministério Público Federal, documentos em poder da Justiça Federal, ela só tinha um funcionário registrado. E quando começou a investigar, esse funcionário que seria o proprietário, ele não era o proprietário. Ele era um laranja. Ele era um laranja. Ele era um laranja. No dia 16 de junho de 2020, a Polícia Federal deflagrou a Operação Casa de Papel para investigar contratações sem licitação que somam mais de 9 milhões de reais de uma outra empresa. Essa Casa de Papel, ela tá até hoje rendendo. Não é aquele negócio da Netflix, não, meu filho. Essa Casa de Papel é da Polícia Federal. Mas tá rendendo porque pegou lá a prefeitura, tá pegando um monte de prefeitura. É o estado todo. É aquela que entrou como Casa de Papel porque descobriram um escritório da empresa dentro da Assembleia Legislativa. E a PF disse, não, a Assembleia não tem nada a ver com isso. O problema é que um cara botou o esquema, o computador dentro da Assembleia para fazer negócios ilícitos. Você tá entendendo? Nessa Casa de Papel, a operação foi para investigar as contratações sem licitação que somam mais de 9 milhões de reais da AJS Comércio e Representação por prefeituras pernambucanas. Compras de materiais médicos hospitalares para enfrentamento da Covid. Segundo o Ministério Público Federal, os valores recebidos eram sacados pelos responsáveis pela empresa ou transferidos para contas laranjas ou empresas fantasmas. E aí, quando eles metiam o dinheiro para a conta laranja, sacavam em espécie. As operações eram realizadas de forma fracionada para não levantar suspeita do Banco Central, dos órgãos de controle. A PF também acredita que o dinheiro tenha sido utilizado para pagamento de propina a políticos envolvidos com essas contratações. A AJS, segundo o MPF, foi contratada pela Secretaria de Saúde do Recife por meio de dispensa de licitação, com suspeita também de superfaturamento para o fornecimento dos aventais descartáveis. O contrato de 7 milhões e meio de reais. 7 milhões e meio de reais. Numa nota, a Prefeitura do Recife informou que as compras às empresas Saúde Brasil e AJS foram realizadas cumprindo as exigências da Lei 13.979/2020. A lei federal determina, entre outros pontos, que fiquem dispensadas licitações para aquisição de equipamentos e insumos destinados para o combate ao novo coronavírus. A PCR também explicou que todos os processos dessas empresas foram enviados anteriormente por iniciativa da Prefeitura ao Tribunal de Contas e também ao Ministério Público Federal, por solicitação também à Polícia Civil. Os preços, diz a Prefeitura, estão de acordo com os praticados no mercado, toda a documentação exigida pela lei. Nós tivemos ainda uma operação denominada Desumano. Essa operação... outra coisa que eu queria dizer pra você é o seguinte: Cardoso tá falando tudo isso aí porque vai ser todo mundo preso. Você acredita nisso? Soltaram tudo, rapaz. Os bandidos desse país, tá tudo solto. Os verdadeiros bandidos desse país, entendeu? Os matadores de criancinhas, que matam, roubo da educação, da saúde. Eles matam criança, matam gestante, homem, mulher, velho. Os ladrões do dinheiro público, tá tudo solto, rapaz. Tudo solto. A Operação Desumano foi deflagrada no dia 16 de setembro e tinha como alvos a Prefeitura do Recife e a Prefeitura de Jaboatão. A investigação da PF mirava irregularidades na contratação de uma organização social, as chamadas OSS, para gerenciamento de serviços de saúde com recursos provenientes do Ministério da Saúde para combater a Covid. Segundo a PF, levantamentos iniciais efetuados pela Controladoria Geral da União e pelos órgãos parceiros identificaram que a empresa investigada foi favorecida em decorrência de 2 processos de dispensa de licitação. Veja só,
As dispensas, os dois processos somam 57.768.000. Sendo que no Recife o valor 34 milhões, eu vou arredondar aqui, em Jaboatão dos Guarará 23 milhões. As diligências efetuadas concluíram que os referidos municípios contrataram a organização social Laranja para atuar na terceirização. E ainda teve, no dia 10 de dezembro, agora perto, finalzinho do ano passado, a Operação Articulata, que foi o desdobramento da Casa de Papel. Foram cumpridos os mandados de busca e apreensão em Recife, Olinda, Camaragibe, Itapissuma, Ipojuca e em Gravatá também, viu? Os locais dos mandados eram empresas, residências e também o órgão público. Essas investigações apontaram indícios de participação de uma pessoa com prerrogativa de foro no esquema de desvio de recursos por meio de contratos na área de saúde. O servidor comissionado teria atuado como intermediário entre a empresa investigada e o órgão público. Isso é uma vergonha para nós, porque é o seguinte, até agora aqui no estado de Pernambuco, não foi um pra cadeia desse negócio. Não foi um pra cadeia. É uma esculhambação. Aí você fala, mas isso é só Pernambuco? Não, é muito dinheiro. Foi liberado dinheiro depois da Operação Lava Jato, o esquema da Petrobras, ligando diversas empresas famosas aí que faziam obras grandiosas no país. Foi o momento em que político, bandido, safado, viu de roubar novamente o cofre público, de assaltar o cofre público. Infelizmente, até o presente momento, ninguém foi pra cadeia dessa porcaria toda que eu acabei de falar. 8h17! Bom, meus amigos, deixa eu falar aqui sobre direito do consumidor, plano de saúde. O Marivaldo Clariano, ele entrou em contato conosco para tirar dúvidas sobre seu plano de saúde e também seus direitos. A dúvida dele é a seguinte: há 1 ano e meio, ele tem um plano de saúde e na última semana foi diagnosticado com Covid. Ele, entretanto, há 40 dias não pagou o plano atrasado. Marivaldo se questiona, então, se por causa do pagamento atrasado, o plano de saúde pode recusar o custeio da terapia e também eventual internação, caso ele piore da Covid. Bom, para responder essa pergunta, estamos com a advogada Rafaela Guerra, que é mestra em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e que atua em casos que envolvem planos de saúde. Rafaela, bom dia. Bom dia, Carlinhos e todos os ouvintes. Essa é uma dúvida muito frequente. E nesse momento de pandemia, essa crise sanitária que a gente está vivenciando tem ainda maior recorrência, principalmente pela crise financeira, que as pessoas terminam atrasando o pagamento do plano de saúde. No caso do senhor Marivaldo Lariano, tendo o plano individual familiar, com um atraso da mensalidade a 40 dias, a negativa de cobertura pelo plano seria ilegal. Mas é preciso a gente observar que, regra geral, prevista na Lei dos Planos de Saúde, no artigo 13, inciso 2º, ela autoriza a suspensão ou rescisão do plano de saúde por inadimplência, acima de 60 dias, seguidos ou não, no período dos últimos 12 meses. Então, havendo esse atraso acima de 60 dias, o plano pode ser cancelado. Porém, deve haver a notificação prévia sobre o cancelamento até o 50º dia de atraso. No caso dos contratos de planos coletivos, deve ser observado o prazo que está previsto no contrato, via de regra. Esta exigência de notificação prévia é muito importante, porque recebendo a notificação, o consumidor e eventualmente o senhor Marivaldo, se ele receber, ele terá o prazo de 10 dias para regularizar o pagamento. E se não houver essa notificação prévia, um eventual cancelamento seria abusivo. Essas previsões legais que eu falei agora são de tempos normais, mas a gente está vivendo uma situação excepcional, em que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tem recomendado a manutenção desses contratos dos planos de saúde e também temos decisões judiciais determinando a manutenção dos planos de saúde em razão da inadimplência, dada a situação da pandemia. Então encontramos até decisões do judiciário conferindo um prazo maior
para o consumidor regularizar as suas mensalidades atrasadas. É importante lembrar que quem já estiver em tratamento de saúde, seja por Covid-19 ou outra doença, ainda que inadimplente, não pode ter o plano cancelado, né? Vai ser mantida a cobertura até a alta médica. O que o senhor Marivaldo, então, precisa ficar atento é se será encaminhada alguma notificação do plano de saúde e também ele pode enviar uma comunicação à operadora solicitando um prazo maior para a quitação do débito em aberto. Agora, como eu disse, especificamente ao atraso de 40 dias, a negativa de cobertura do tratamento seria abusiva. Eu ressalto que, infelizmente, quando é necessário, numa situação de urgência de saúde, e o consumidor se depara com a negativa do plano, uma exigência seja de pagamento, de caução, ou uma informação de transferência para a rede pública, o consumidor fica extremamente vulnerável e termina aceitando a imposição da operadora. Mas é importante que busque informações junto à ANS, ao PROCON e também a advogadas e advogados da área. Muito obrigada. Programa Cardinó. Agora 8h21. Programa Cardinó. Olha, um camarada foi detido do Curado após comprar um carro roubado. Ele comprou um carro por R$10 mil. Só que esse carro, no mercado, né? Se você dá uma olhadinha aí, ele ultrapassa R$50 mil. Então ele sabia que era cabrito, né? Sabia que o bicho berrava, né? É ou não é? Ele tem 43 anos, tinha comprado o carro roubado por R$10 mil, foi detido durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no Curado. O veículo tinha registro de roubo desde novembro do ano passado. O carro tinha sido roubado em Escada, Mata Sul de Pernambuco. Os policiais do Comando de Operações Especiais estavam fazendo uma fiscalização ali perto do viaduto do Curado, abordaram o carro com placa de São João Agreste. Após uma verificação detalhada, descobriram que o carro estava com placas clonadas e tinha sinais de adulteração. O motorista disse que havia adquirido o carro por um valor reduzido em Vitória de Santo Antão, pois acreditava que o veículo tinha problemas de alienação e restrição judicial. O valor de mercado é mais de R$50 mil. Muito difícil a polícia acreditar hoje em dia nessa situação, porque você entra no site, né, do Detran, do Denatran. Se você botar algum agregado, você descobre. Você vai na delegacia e fala, ó, dá uma olhada aqui. O policial descobre. Você para numa polícia rodoviária e fala, amigo, ó, esse carro aqui estão dizendo que ele é tranquilo, é limpo. O PRF chega, olha lá no agregado e diz, não, é cabrito. Na hora, meu amigo. Ah, que há, né? Ele foi encaminhado para a central de plantões e pode responder por receptação de carro. E a polícia procura o suspeito de matar um funcionário da CELP no ano passado. Lembrando que até agora nenhuma informação sobre o homicídio do rapaz da CELP e o outro baleado, né? Fato que aconteceu, deram 9 tiros e mataram um dos funcionários da CELP. Nós falamos ontem aqui no programa, esse já é um outro caso. A polícia lá em Limoeiro concluiu o inquérito que investigava a morte de um funcionário da CELP no dia que aconteceu em setembro do ano passado, em Limoeiro. O inquérito indiciou Sebastião Aires de Assis Neto, conhecido por Neto Santos, por homicídio. Inclusive, a prisão dele foi decretada. Ele está foragido. O Disque Denúncia é 37194545. 8h24. Defendendo a nossa gente, os fatos que são verdade. Cardinó. Você já está usando o Pix? Ou tem medo de usar o Pix? Principalmente por conta de um erro ou outro que ocorrer, ou mesmo fraude, né? E você não ter o seu dinheiro de volta. Problema, né? Problemão. Pois bem, o Pix vai ter um mecanismo especial para devolver a transferência. O Banco Central disse que aprovou a criação desse mecanismo para devolver o dinheiro do Pix. Vai entrar em operação já no dia 16 de novembro deste ano. O Banco Central informou nesta terça-feira que aprovou a criação de um mecanismo especial de devolução do Pix, sistema de transferências em tempo real da instituição. O novo sistema vai entrar em operação no dia 16 de novembro deste ano. Desde o lançamento do Pix, a função de devolução está disponível,
o que permite que o usuário que recebe o dinheiro o devolva total ou parcialmente. Entretanto, não havia previsão de que a devolução fosse iniciada pela instituição de relacionamento do usuário recebedor. O Banco Central explicou que o estabelecimento do mecanismo especial de devolução vai dar mais celeridade e eficiência ao processo de devolução, aumentando a possibilidade dos usuários reaverem os valores nos casos de fraude. A instituição que efetuar uma devolução utilizando-se do mecanismo especial precisará notificar o usuário quanto à realização do débito na conta. Além disso, a transação vai constar no extrato das movimentações. Muita gente tem medo de fazer Pix exatamente por conta da questão do dinheiro. Às vezes, se for feita uma transação errada, ele não ser devolvido, né? A questão da notificação do banco. Bom, o Banco Central tenta corrigir esses problemas para facilitar o uso do Pix. Agora 8h26, tá chegando informação, parece uma informação pesada, não é isso, Pertos Barbosa? É isso mesmo, Carlinhos. A notícia é uma notícia nacional. Homem foi preso por torturar o filho de 8 anos, inclusive arrancava até as unhas do garoto. Nossa. Um jovem de 25 anos foi preso suspeito de arrancar as unhas e espancar o filho. E confessou à polícia que torturava a criança de 8 anos de idade com choques e sessões de afogamentos quando ficava bêbado. O caso foi em Goiânia, Goiás. Fotos feitas pela corporação mostram que o menino tem ferimentos por todo o corpo, principalmente nas costas e nas unhas, e que, segundo a polícia, eram arrancadas pelo investigado. O jovem foi preso na última segunda-feira, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo o delegado, as investigações iniciaram após uma denúncia da avó materna, que recebeu o neto para passar uns dias em sua casa, depois de o pai dele sofrer um acidente. A perícia apontou que o suspeito submetia o filho a intensas sessões de crueldade, ocasionando sofrimento físico e mental à criança. Lembrando para vocês que eu já informei sobre essa questão, mas é sempre bom lembrar que o estado de Pernambuco vai receber um lote grande da vacina Pfizer, inclusive já está aqui, o avião já chegou aqui, e vai definir quem vai ser imunizado com essa vacina. A outra novidade é a vacina Janssen. Essa vacina da Johnson & Johnson, ela é uma dose apenas. E o governo brasileiro conseguiu porque ela está perto do prazo de validade. É a vacina fabricada nos Estados Unidos. Você vê como é que o americano está segurando vacina. Só estão mandando da Janssen para cá agora porque está perto do prazo de validade. Vai chegar aqui com 10 a 15 dias para aplicação. E aí vai ser feito um mutirão. Isso está sendo estudado para aplicar cerca de 3 milhões de doses. Essa vacina é bem interessante porque ela é uma dose. É dose única. E garante uma imunização acima de 70%, segundo as últimas pesquisas realizadas. Então temos essas duas vacinas aí, que uma chegou já está aqui, é a Pfizer, e a outra é essa outra vacina da Janssen, da Johnson, que nós teremos essas doses extras que provavelmente serão aplicadas em locais perto das regiões metropolitanas, principalmente as capitais. Agora, 8h28. O bicho tá pegando. No programa Cardinô. E no futebol, o bicho pegou ou não pegou? Rapaz, ontem pro Brasil não pegou não, viu, Cardinô? Ganhou mais uma. Ganhou mais uma. A seleção brasileira ontem meteu 2-0 no Paraguai, chegou a 6 vitórias em 6 jogos nas eliminatórias. E aí se prepara pra quebrar um tabu de 30 anos. Os gols ontem foram de Neymar e Lucas Paquetá. E aí o Brasil se prepara agora pra Copa América, efetivamente. Vamos ver se vai ter, né? Vai ter um julgamento na STF, a Carmen Lúcia, a ministra, marcou o julgamento, né? Agora tá um negócio, né? Eu acho que se o STF dessa vez decidir, porque tem o problema da Covid, sim, então vai ter que acabar com a Série A, a Série B, a Série C, a Série D, todos esses jogos, meus amigos, estão sendo disputados. Exato. Inclusive os jogos para Olimpíada, vôlei, basquete, esporte coletivo, handball, que você não tem ouvido muito falar, porque é tanta notícia, né?
as disputas, inclusive nas piscinas, tudo isso está sendo disputado, tá? E aí tem a Libertadores, que tá aí em tramitação. Sul-Americana também, tá acontecendo. Tá acontecendo, aí você vai parar tudo por causa de quê? De política, não. Porque tudo aqui no Brasil vira essa confusão do trem. Exato. Ó, o Santa Cruz... E Tite continua, viu? Tite continua, jogadores fizeram um manifesto. Ainda bem. O Tite é um excelente treinador, né? Ainda bem. Parar com esse negócio de política. Agora, o tal do Caboclo é um caboclo meio nojento, né? O Rogério Caboclo estão falando agora que o cara que denunciou ele demitiu, antes de sair, ele demitiu com data retroativa. Sim, ele demitiu na segunda-feira, fez a circular rodar na CBF, obviamente, né? Mas com data retroativa ao sábado, quando ainda era presidente. E os áudios, você viu, não? Ouvi. Eu não tô com coragem de ver. Eu falta vi os coragem. áudios. Eu tive que ouvir, né? Tem coisas assim, meio constrangedoras. Demais. Ele pede pra menina fazer não sei o quê, né? Não, ele pergunta. Ele pergunta. Se ela faz. Pergunta, quer saber da vida sexual dela, quer saber da vida de como é com o rapaz que ela divide o apartamento. Fala de situações constrangedoras dele e da esposa dele. A mulher que é esposa de um caboclo. Não dá, uma cabocla. Pois é, vergonha. Hein? Vergonha, lamentavelmente. E houve um negócio desse, né? É triste. Meu Deus É triste. Bom, o presidente do Santa Cruz fala o que sobre esse início da Série C, em que o Santa não fez nada, na realidade. Isso, fez um ponto, só um mísero 1 ponto em casa, sem gols. E o detalhe é que o Joaquim Bezerra, o presidente do Santa, disse que tudo que foi pedido foi dado. Pré-temporada, falou também de reforços que estão chegando, muitos ainda não estrearam, é verdade. Salário em dia, e disse que vai fazer uma reunião para cobrar os jogadores, juntamente com a comissão técnica e com membros da diretoria, porque o que está sendo apresentado, segundo Joaquim Bezerra, é inadmissível. Espera que já haja um aumento de efetividade do Santa Cruz no próximo jogo, que é contra o Ferroviário, lá em Fortaleza. Inclusive, teve jogador regularizado no Santa Cruz, um goleiro chamado Marcão, que era do Náutico. Olha, o Sport tem um horário novo de jogo, Tem, como o Brasil vai estrear, ao que tudo indica, nas eliminatórias, contra a equipe da Venezuela no domingo às 6h15 da noite, aliás, às 6 horas da noite, o jogo do Sport, que era às 6h15 do domingo, passou para as 8h30, mas continua sendo contra o Fortaleza, continua sendo lá em Fortaleza, lá no Ceará. Fortaleza que tá brabo, viu? Nossa senhora, não quero nem ver. Fortaleza tá brabo, meteu 5-1 no Internacional. O Vojvoda, técnico argentino, tá voando com esse time do Fortaleza. Você acha que vai ter que jogar na retranca, não? Pra mim vai ser jogar na retranca, pra tentar alguma coisa, uma bola lá na frente. Futebol reativo, né? Ó, a gente fala muito de Covid. Os atletas não têm tido muito problema com Covid, não. Mas quando não tem sintoma. Quando tem sintoma é pra lascar. Mesmo leve. Derruba. O Thiago Neves ainda não conseguiu se recuperar. É impressionante, não? Exato. O Thiago Neves está sofrendo desde a primeira vez, foi o que falou o diretor médico do esporte, Dr. Stenberg Vasconcelos. Aliás, um abraço para ele, sempre muito atencioso. O Dr. Stenberg Vasconcelos disse da primeira vez que a lesão na panturrilha do Thiago tinha sido por uma sequela da Covid-19, no sentido de ele passou muito tempo fora, perdeu condição física, voltou pro jogo, voltou pro esporte, foi colocado em campo e aí sofreu a lesão. Agora, ele sofre a nova lesão na panturrilha, mas em um local diferente da lesão que ele sofreu anteriormente. E ao que tudo indica também a questão da preparação física, de quando a Covid veio, derrubou o jogador de uma forma tal que ele ainda não se recuperou. E no Náutico tem renovação de contrato, Tem Camutanga. Ele tá desde 2018 no Náutico, foi titular no Náutico em 2018 na conquista do Pernambucano, foi titular em 2021 também agora na conquista do estadual, foi titular em 2019 na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi trazido por Roberto Fernandes, tinha trabalhado com o Roberto Fernandes lá no Bangu do Rio de Janeiro, e aí o Camutanga renovou o contrato até o fim do ano que vem, até o fim de 2022. Obrigado, Matheus, um grande abraço, até amanhã. Que é isso, Cadinho, eu que agradeço, cuidado com o Paiacan. O pessoal novo não sabe. Ainda não, mas vão descobrir. Infelizmente. Ele tá meio fora de forma, mas ele ganhou esse apelido por causa daquele. Foi verdade. Verdade. 8h34! Defendendo a nossa gente, os fatos que são verdade.
Cardinô. Um alerta importante da Anvisa sobre os testes de Covid e sobre a comprovação da eficácia das vacinas. Muita gente, principalmente médicos, viu? Eu já ouvi falar muito médico fazendo esse teste. Ele toma vacina e depois de alguns dias faz o teste para ver se tem anticorpos, né? Se testa, no caso, positivo para os anticorpos. A Anvisa divulgou uma nota alertando e até reforçando que esses testes não comprovam a proteção da vacina. A Anvisa divulgou nesta terça-feira um alerta reforçando que testes de Covid-19 não comprovam a proteção da vacina. A agência lembra que esses testes não devem ser usados para medir o nível de proteção contra o coronavírus após as pessoas se vacinarem. O alerta da Anvisa informa que os testes de identificação da Covid-19 registrados no país, vendidos até em farmácia, não têm a finalidade de indicar se a pessoa está protegida do coronavírus. Só confirma se a pessoa foi infectada ou não. Segundo a agência, esses testes não verificam o nível de proteção que cada pessoa tem contra a doença. A Anvisa reforça que nenhum dos testes que detecta a presença de anticorpos, seja neutralizante, IgM, IgG ou outro, dão a garantia de imunidade nem atestam qualquer nível de proteção contra a Covid. O professor da Universidade de Brasília, Wender Silva, diz que como esses testes não identificam a presença da proteína do coronavírus que a vacina combate, não conseguem medir a eficácia dos imunizantes. Ele não é específico, porque ele trabalha com o vírus inteiro. E, na verdade, a gente tem as vacinas trabalhando principalmente com o sítio da proteína S. Então, é uma aproximação. E nessas aproximações, a gente pode cair nessa zona de confusão e as pessoas acharem que a vacina não está tendo efeito, quando, na verdade, ela já está totalmente imunizada e ela não precisa perder nem tempo e nem dinheiro, uma vez que esses testes, seja ele rápido ou em laboratório, eles são totalmente ineficientes para isso. O professor Wender Silva reforça que, uma vez aprovadas, não é necessário se preocupar se as vacinas são eficazes e seguras. Muitas pessoas estão gastando dinheiro e tempo fazendo esses testes para ver se a vacina funcionou. A vacina funcionou porque os testes foram feitos, elas foram analisadas pelos órgãos de regulamentação, os órgãos competentes, seja a Anvisa, seja o FDA. Então tudo isso foi investigado e foi analisado. Então a gente não precisa preocupar com relação à eficácia e à segurança da vacina. A Anvisa ainda alerta que não existe até o momento estudos que indicam a quantidade de anticorpos neutralizantes necessária para garantir a proteção contra a Covid-19. Esses anticorpos são os que evitam a entrada e multiplicação do coronavírus, e que também é preciso desenvolver outras pesquisas científicas para avaliar qual o grau de proteção é necessário contra a doença. Para a agência, ainda é preciso adotar as medidas preventivas contra o coronavírus, como o uso de máscaras, higienização das mãos e o distanciamento social, mesmo após a vacinação. Nós temos no momento pelo menos 10 estados brasileiros, incluindo Pernambuco, com problemas de UTI, mesmo depois de uma vacinação maciça no Brasil. Presta atenção. O país aplicou 73,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid. São 34,54 doses aplicadas a cada 100 habitantes. Repetindo para você, dado atualizado, divulgado pelas secretarias de saúde. 73,1 milhões de doses aplicadas até ontem. Nós temos aí um percentual alto, praticamente 34% da população brasileira. Lembrando que o Brasil, neste momento, ainda não concedeu, no caso a Anvisa, a autorização para aplicar vacinas em menores de 18 anos. Programa Cardinô. E aí, você sabia que pode cuidar da sua saúde, da saúde da sua família de forma acessível, com toda a qualidade? Pois é, né? Se você ainda não conhece, preste atenção na dica. Rede de Centros Médicos OK Doutor, que está cada vez mais perto de você. Além das unidades da Avenida Caxangá e da Avenida Recife, agora você e sua família contam com o atendimento da nova unidade da Rede OK Doutor da Avenida Beberibe 541, ali pertinho do Mercado da Encruzilhada e do Estádio do Arruda. São centros médicos completos, com consultas, exames de imagens, laboratoriais, médicos especialistas, equipe toda capacitada, valores acessíveis, viu? Pagamentos facilitados em até 6 vezes no cartão de crédito,
tudo para que você e sua família tenham acesso a um atendimento médico de qualidade e que ajude a resolver o seu problema. Conte com os centros médicos OK Doutor. Ligue OK Doutor. O número é facinho para decorar, hein? 20 11 0400. Bota logo aí no teclado do seu celular. 20 11 0400. 20 11 0400. Quer agendar logo? Agende pelo WhatsApp. É muito fácil, você já bota aí o especialista, já faz o agendamento. 999 10 0400. Olha o WhatsApp OK Doutor. 999 10 0400. 999 10 0400. OK Doutor, centros médicos completos. Zap 999 10 0400. Saúde de qualidade para sua família. Agora 8h40. Programa Cardinal. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre saúde dos olhos. Usar a máscara é indispensável nos tempos atuais. Mas o novo acessório trouxe um aumento no caso dos olhos secos, segundo um artigo científico que foi publicado em uma revista especializada este mês. E você, sofre com olho seco? E sabe o que é olho seco? Quem vai explicar pra gente é a médica oftalmologista Roberta Ventura. Doutora Roberta, bom dia. E a senhora já poderia nos dizer quais são os sintomas do olho seco? Bom dia, Cardinal. É um prazer estar aqui com você e falando sobre esse tópico tão importante que é o olho seco, né? O olho seco ele é uma doença muito comum e a gente vem vendo isso aumentar ultimamente, né? O paciente normalmente vai identificar que ele pode ter um olho seco quando ele tem observado que os olhos ficam vermelhos com frequência, uma sensação grande de areia ou de cisco, olhos irritados, uma sensibilidade aumentada à luz, ao vento e até mesmo o lacrimejamento, né? Às vezes a pessoa reclama que o olho está o tempo todo lacrimejando, que é produzindo lágrima. Isso pode ser também um sinal de olho seco. E por que a máscara piora essa situação? A pandemia de Covid-19 trouxe para nós a necessidade do uso de máscaras de proteção. E o uso dessas máscaras vem estando bem associado ao aumento das queixas relacionadas ao olho seco. Isso acontece principalmente porque o ar que a gente respira dentro da máscara, ele muitas vezes escapa por cima da máscara em direção aos olhos. Dessa forma, ele acelera a evaporação da lágrima. E mesmo alguns pacientes, algumas pessoas tentam colocar um adesivo para prender a máscara, né? E aí, ao prender a máscara, eu estaria evitando que esse ar vá em direção aos olhos, né? Só que o grande problema é que quando eu coloco esses adesivos, muitas vezes a gente impede a movimentação natural das pálpebras. E ao impedir a movimentação natural de fechamento da pálpebra inferior, a gente vai expor os olhos também a uma maior evaporação, né, da lágrima e com isso piorar também o olho seco. Como é que pode se tratar, doutora Roberta? No caso do olho seco, muitas vezes os pacientes acreditam que basta usar um lubrificante. Mas o tratamento não necessariamente será só através do uso de lubrificantes, que são considerados os hidratantes do olho, né? Os colírios lubrificantes, eles podem ser usados e ajudam bastante. Mas em alguns casos, quando a gente tem aí um olho seco mais severo, a gente precisa também usar de outros tratamentos, como pomadas, a reposição de vitaminas, o ômega vem sendo muito utilizado e nos ajuda a produzir uma lágrima de qualidade, podendo chegar até cirurgias, como uma luz pulsada ou oclusão dos pontos lacrimais, fazendo com que a lágrima permaneça mais tempo no olho. A síndrome do olho seco pode causar problema mais sério, perda da visão, por exemplo? O olho seco, ele pode causar problemas graves na visão, né? É importante dar uma atenção a essa doença que vem aumentando muito, né? Os casos severos de olho seco muitas vezes estão relacionados a outras doenças que o paciente tenha e que podem levar a um olho seco tão severo que formam cicatrizes. E essas cicatrizes vão ser formadas na córnea ou até na conjuntiva, né, que é a parte branca do olho, e dessa forma prejudicar a nossa visão. Bom, doutora Roberta Ventura, para a gente finalizar, quem precisa usar óculos, máscara e ainda está com olho seco, o que essa pessoa pode fazer?
E muita gente às vezes pergunta, né? Então a gente tem que usar a máscara. E agora, o que é que a gente vai fazer? Né? Eu estou tendo sensação de olho seco, estou precisando de usar colírio várias vezes ao dia. O que é que eu posso fazer? Então, algumas recomendações que podem ajudar aí a minimizar os efeitos do uso da máscara em relação ao olho seco é usar as máscaras, né, com boa vedação na parte superior, cobrindo sempre o nariz completamente, utilizando-se de fita adesiva somente quando for necessário para fazer o fechamento dessa máscara na parte superior, com cuidado de não interferir no movimento das pálpebras, né? Então, essa fita ela não deve ser uma fita que vai prejudicar aí o ato de piscar. Usar os colírios lubrificantes ou outros tratamentos que tenham sido indicados pelo seu médico e, de preferência, sempre que possível, limitar o tempo que a gente fica em ambientes fechados com ar-condicionado, né? E também uma coisa muito importante é que a exposição, tá certo, a telas, eletrônicos, celulares, computadores, elas também levam a um aumento da evaporação da lágrima, né, prejudicando aí o paciente que já tem uma predisposição a olho seco. Então é importante que a gente faça pausas regulares no uso dos eletrônicos. A gente costuma sugerir que o paciente aí, para cada 40, 45 minutos de frente a um eletrônico, ele descanse os olhos por 5 a 8 minutos, né? Dessa forma, a gente estaria aí facilitando a lubrificação dos olhos. E se lembrar sempre de piscar. Normalmente, quando nós estamos em frente a telas, a gente tem um nível alto de concentração e aí esquece muitas vezes de piscar. Conversamos com a médica oftalmologista Roberta Ventura, do Oftalmo Zona Sul. Defendendo a nossa gente, os fatos que são verdade. Cardinô. Olha, qual é o seu problema? Você tem um financiamento, aí você está se sentindo vítima de juros abusivos. É o banco, né? É o banco. O banco quer tomar aquilo que é seu. Não se desespere. A Consulte Assessoria pode te ajudar. E não importa se você deve carro, moto ou cartão de crédito, eles podem te ajudar a reduzir os valores, as parcelas ou até quitar seu débito. A parcela sua tá em dia, não? Tá em dia? Beleza, ótimo. Mas passa mesmo assim na Consulte, porque eles podem reduzir as parcelas, porque a Consulte é especialista na redução de juros abusivos. Faça uma avaliação grátis. Ligue agora, 4062-8279. 4062-8279. Faça como os mais de 1.000 clientes que já resolveram seus problemas com a ajuda da Consulte. Não perca o dinheiro que você já pagou. Pode ligar agora, 4062-8279. 4062-8279. Prefere o Zap, né? Explica a sua dívida, explica o seu problema, abra o seu coração no WhatsApp 997224055. 997224055. Manda o Zap 997224055. Juros abusivos? A Consulte Assessoria pode te ajudar. 8h48. E o nosso Zap 986565510. Manda a bronca pra mim. Cadê você? Ei, Dona Maria, ô seu José. 986565510. É buraco pra tudo quanto é lado. Buraco na torre. Bom dia, Interativa. Bom dia, Cardinô. Um buraco aberto aqui no bueiro que fica em frente à igreja da torre. Vou informar a prefeitura porque é uma praça, né? Pode cair alguma criança aqui, né? Uhum. Depois de caída, aí a prefeitura toma providência, não pode, né? Não tem pode. Tem que ter a prevenção. Sidney Guerra da Tamarineira. Buraco também pó amarelo, hein? Cardinô, bom dia. Quem vos fala é Deiglis, motorista de aplicativo que reside em Pão Amarelo. Ninguém aguenta mais a buraqueira entre as ruas Félixlândia e Vietnã do Norte. Falta água nas casas dos moradores, mas nessa rua o cano estourado provocando engarrafamento e buraco já faz mais de 3 meses. Alô, Prefeitura de Paulista. E deixa eu voltar para Recife. Aí. Tá Naim, tá feliz. Tá Cardinô, feliz. boa Oi. sorte nessa sua caminhada, amigão. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Agora vem para Recife. É buraco São Martim também, viu?
Bom dia, Carino. Me ajuda a cobrar da prefeitura o asfalto da rua Dom Expedito Lopes, em São Martim. A rua está cheia de buraco, lixo, risco de dengue, chikungunya. E sem contar na ambulância que não quer entrar aqui na rua. Eu sou Anderson de São Martim. Agora 8h50. Esta semana, a Polícia Civil apresentou o caso de um homem de 25 anos que foi preso em flagrante por praticar um crime que é conhecido como o golpe do falso cartão de crédito clonado. A captura ocorreu quando esse rapaz de 25 anos deixava uma loja em um shopping na zona sul do Recife com produtos de luxo. Entre os produtos, uma roupa avaliada em R$10 mil, aquelas roupas de grife, né? Segundo a Polícia Civil, as vítimas dele eram pessoas idosas e a prisão aconteceu durante a Operação Zodíaco. O jovem foi autuado em flagrante por estelionato qualificado, crime que prevê penas de até 8 anos de prisão. Neste caso, ocorreu o agravante, uma vez que as vítimas são idosas. A Delegacia de Repressão ao Estelionato está investigando esse tipo de delito e muitos outros casos estão aparecendo. Para falar sobre esses golpes que estão sendo aplicados, nós estamos com o delegado Edmilson Batista. Bom, doutor Edmilson Batista, muito bom dia. Nós tivemos o caso aí desse golpe do falso cartão de crédito clonado e essa prática está sendo um golpe constante, né? Comum até. E apareceram outras vítimas? Bom dia, Cardinô, bom dia a todos os ouvintes. De fato, a gente está percebendo aí um certo acréscimo nas últimas semanas no registro de golpe dessa natureza. Até o presente momento nós temos 4 vítimas identificadas lá na delegacia e todas elas são pessoas idosas. Uma delas amargou aí um prejuízo de R$47 mil, mas com a prisão em flagrante e a apreensão de vários bens, pode ser que oportunamente essa vítima seja reparada. Hoje em dia a tecnologia tem ajudado a esses criminosos, delegado. Como se blindar nesses casos? Realmente, Cardinô, a tecnologia chama a atenção de todos nós, né? É um facilitador para as nossas vidas modernas. Entretanto, é necessário cuidado e atenção redobrada em todos os momentos, até mesmo numa conversa, numa chamada telefônica. Esse golpe, por exemplo, ele era praticado inicialmente, a abordagem era feita por meio de uma chamada telefônica por pessoas se passando como funcionários de bancos e de operadoras de cartão de crédito. Então é importante fazer esse alerta à população que aqueles que tenham dúvida ou não tenham familiaridade com esse tipo de tecnologia ou o assunto, a tratativa para desenvolver a conversa, imediatamente desligue, porque a gente está diante de verdadeiras tramas criminosas e esses autores eles são bastante habilidosos e conseguem sim induzir parte da população em erro e por fim cair no golpe. Quais os golpes, delegado, que foram aperfeiçoados? No caso concreto, por exemplo, a gente tem aí a utilização de uniforme, de crachá, como se fosse um terceirizado do banco ou de uma operadora de cartão de crédito. E por fim, um aspecto que chamou a atenção da gente no momento da prisão foi que ele estava de posse de sacos, certo? Plásticos com o logotipo das operadoras de cartão de crédito e com as inscrições lá, análise / perícia. E tudo isso dá um ar de legitimidade para a vítima. A vítima acredita, por vezes, que está falando com alguém do banco, de fato. Inclusive, ele pede para que a vítima ela corte o cartão em 2 partes, mas aí o chip não é destruído e aí ele passa a utilizar o cartão. Quem caiu nesse golpe, entregando aí com boa vontade dinheiro, um bem, pode prestar queixa? Qualquer pessoa que teve o prejuízo efetivamente, mas aquelas pessoas também que não tiveram por algum motivo, mas receberam um contato, enfim, desenvolveram alguma conversa, pode ir à delegacia e registrar o boletim de ocorrência, como também pode fazer o registro por meio da delegacia interativa, já que a gente ainda permanece em meio a uma pandemia. Por uma questão de cautela,
esse registro do crime de estelionato pode ser efetuado pela delegacia interativa por meio do site da Polícia Civil, vai ter lá o link para a delegacia interativa. Nesse caso específico, quem é mais vulnerável? É o homem ou a mulher? O idoso? Ou não tem isso não, delegado? No tocante à vulnerabilidade, todas as pessoas são vulneráveis a partir do momento que se deixam, né, iludir pela engenhosidade criminosa, pela trama criminosa, que ela é bem feita, enfim, a conversa desenvolvida, até as informações privilegiadas que os autores, que os bandidos dispõem das vítimas, tenta e aí consegue dar uma aparente credibilidade para o golpe, né, para quem está executando o golpe. Então, a maneira mais eficiente, a gente costuma dizer, é desligar a chamada imediatamente para que não desenvolva a conversa. E a gente percebe, né, como dito anteriormente, que nesse caso concreto a gente tem 4 vítimas, todas elas com mais de 60 anos. Bom, muito obrigado, doutor Edmilson. E, delegado, deixa aí a sua recomendação para os nossos ouvintes, né? Eu que agradeço aí, Cardinô, a oportunidade de falar à população pernambucana de uma maneira geral e fazer esse alerta. E a principal recomendação é, na dúvida, desligue imediatamente a chamada, certo? Se você tem alguma dúvida com relação à utilização indevida do seu cartão de crédito, a melhor maneira para se certificar é entrar em contato com o seu banco, com o seu gerente, ou no verso do cartão normalmente tem um telefone de contato, e se certificar se houve o uso indevido ou não do seu cartão. Por fim, eu gostaria de lembrar mais uma vez que as operadoras de cartão de crédito, nem tampouco os bancos, oferecem um serviço de coleta de cartão de crédito na casa do cliente. Esse serviço não existe. Isso aí a gente está diante de um golpe. Então é importante fazer esse alerta à população. Não existe serviço de coleta de cartão de crédito na residência. O bloqueio ou o cancelamento do cartão ele é feito de maneira remota. Basta você ligar para a central de atendimento da operadora, certo? Que eles vão efetuar esse bloqueio, esse cancelamento do seu cartão de crédito, e você basta apenas informar o motivo. Ok? Bom dia a todos, um forte abraço. Contra o crime, contra a violência, a favor da paz. Programa Cardinô. Programa Cardinô. Interativa FM. Agora, 3 minutos para as 9, mataram um rapaz, um negócio sem explicação. Bruno Batista da Silva, conhecido por Coloral, 25 anos. Ele morava em Xangrande, Zona da Mata. Aí chegou em casa e disse pra família: ó, eu tô chegando, mas já vou sair, viu? Isso, eu tô chegando, já vou sair. Aí vieram 2 caras, invadiram a casa e saíram dando tiro no rapaz, dentro de casa. Ele meio afobado, né, dizendo que ele já devia estar sendo perseguido, né? Alguma coisa aconteceu, ninguém sabe ainda o que foi. A polícia está investigando. E uma mulher, identificada como Maria Vitória apenas, ela foi morta a golpes de faca na orla ali do rio, em Petrolina. A moça estava com 2 homens. Essa é a informação, viu? Esses caras são suspeitos. Foram facadas no rosto e no pescoço. A polícia recolheu no local as 2 facas usadas para matar a Maria Vitória. É a beira do rio, onde o pessoal faz a prainha, né? E aí ela estava com esses 2 caras e os caras mataram a Maria Vitória. Também não tem informação de motivo e a prisão dos caras ainda não foi feita. Um homem tentou sufocar a esposa quando ela dormia. E olha, essa moça, uma jovem de apenas 25 anos, vê que absurdo, 25 anos, quase que ela foi morta pelo companheiro. Ela contou que estava dormindo, aí acordou com o travesseiro no rosto. Aquele negócio de filme, né? Deve ter aprendido no filme, né? Tentando sufocar a mulher com o travesseiro. Ele estava tentando sufocá-la, ela acordou. Tá? A avó, ao ouvir a mulher gritando, também berrou pro sujeito. Ele queria matá-la.
Ela foi até a delegacia, pediu ajuda para sair de casa com os pertences, porque o sujeito nem deixar que ela voltasse para casa deixava. Ele foi ouvido e a polícia liberou o cara. Não tem a Maria da Penha? Liberaram o cara. Bom, essa é a informação. Olha, o assassinato do secretário de articulação da Prefeitura de Pesqueira chama a atenção, porque até agora nada de concreto na investigação. O Hélito Guedes de Souza, 41 anos, ele foi morto na porta da prefeitura, na frente de diversos secretários. Ele estava inclusive numa comemoração com o prefeito. Ele saía, um sujeito sacou uma espingarda 12, atirou nele e fugiu com um outro que já o esperava numa moto. A informação do delegado do município, Bruno Gabriel, é que ele não tinha dado nenhuma queixa, não tinha nenhum risco dele ser assassinado. Estão achando que o motivo não é profissional não, hein? Não é profissional. Olha, meus amigos, muito obrigado a todos vocês. Já tá chegando a Gabi aqui na Interativa. Amanhã eu volto a partir das 7 horas da manhã. Acabou essa porcaria!